Olá pessoal, nessa segunda parte da nossa aula de derivada direcional, a gente vai começar aqui com o resultado, que é o teorema 3, e ele diz o seguinte: seja f uma função diferenciável em P0, tal que o gradiente de f em P0 é diferente do vetor nulo. Então, o valor máximo da derivada direcional de f em P0 ocorre quando U tem a direção e o sentido do vetor gradiente de f em P0, sendo que a norma desse vetor é o valor máximo. Bom, o que esse resultado está dizendo? Aqui a gente tem f, né, essa função, e P0 aqui é um ponto fixo, e a hora que a gente for calcular a derivada direcional de f em P0, esse valor ele depende do vetor U que a gente está considerando. Esse resultado está dizendo para a gente, né, para cada vetor U, a gente vai ter um valor diferente para essa derivada direcional. Esse resultado está dizendo que a gente vai conseguir o maior valor, né, dentre esses valores quando o vetor U tiver a mesma direção e o mesmo sentido do vetor gradiente de f em P0. E a gente sabe exatamente, né, o valor, né, desse máximo, é a norma do gradiente de f em P0. A demonstração desse resultado, a gente vai ver, é uma demonstração bem curtinha, bem bonitinha. Então, aqui a gente vai começar analisando a derivada direcional de f em P0 e, a princípio, na direção de um vetor U qualquer. Como a nossa função f é diferenciável em P0, a gente sabe que, nesse caso, a gente pode escrever a derivada direcional como o produto escalar entre o vetor gradiente de f em P0 com o vetor U sobre a norma de U. Por outro lado, pela própria definição mesmo de produto escalar, a gente pode reescrever essa expressão como o produto entre a norma do gradiente de f em P0 com a norma do vetor U sobre a norma de U com cosseno de θ, em que θ é o ângulo entre o gradiente de f em P0 com o vetor U. Esse vetor aqui, U sobre a norma de U, é um vetor que ele está normalizado, né? Então, ele tem norma 1. Então, no final das contas, a nossa expressão para a derivada direcional de f em P0 na direção de U fica a norma do gradiente de f em P0 vezes cosseno de θ, em que θ, né, é o ângulo entre o gradiente de f em P0 e o vetor U. Bom, a gente quer analisar quando que esse valor aqui assume o máximo. Esse valor que eu estou sublinhando aqui, a norma do gradiente de f em P0, ele é um valor que ele está fixo, né? P0 é um ponto que está fixo. Então, esse valor, ele depende de U, né? Para cada vetor U, eu vou ter um valor diferente aqui, e isso influencia no ângulo θ, que está aparecendo aqui nessa expressão, né? Nesse caso aqui está aparecendo cosseno de θ. Então, quando que eu vou conseguir o valor máximo aqui nessa expressão? A gente sabe que cosseno de θ varia entre menos 1 e 1. Então, eu vou conseguir o valor máximo ali quando cosseno de θ for igual a 1. Bom, mas se cosseno de θ é igual a 1, então isso quer dizer que θ é igual a 0. Conclusão, a gente vai conseguir ali o valor máximo quando θ for 0, mas aí a gente lembra que θ é o ângulo entre o gradiente de f em P0 e o vetor U, então a gente vai conseguir o valor máximo quando U tiver a mesma direção e o mesmo sentido do vetor gradiente de f em P0. E ainda mais, né, o seu valor máximo é a norma do gradiente de f em P0, né, porque nesse caso, se a gente voltar aqui nessa expressão, é quando o cosseno de θ é igual a 1. Então, está demonstrado o nosso resultado. E aí, como consequência desse teorema, a gente vai ver esse exemplo 2, que está aqui, que diz o seguinte: seja f, aqui eu tenho uma função de duas variáveis, f de xy igual a 2 mais x ao quadrado mais y ao quadrado sobre 4. A gente vai ter que encontrar a direção segundo a qual f cresce mais rapidamente no ponto 1, 2, e também a taxa máxima de crescimento de f nesse mesmo ponto. Bom, a gente vai usar o resultado, né, que a gente acabou de demonstrar, que é o teorema 3,
E pelo teorema 3, a gente sabe que a direção segundo a qual f cresce mais rapidamente nesse ponto 1, 2 é a direção do vetor gradiente, né, da nossa função no ponto 1, 2. Então, é esse vetor que a gente tem que encontrar. Então, aqui para começar o exercício, eu anotei o gradiente da função f, a princípio no ponto genérico. O gradiente de f no ponto xy é o vetor 2x, y sobre 2. E, em particular, no ponto 1, 2, a gente encontra o vetor 2, 1. Então, esse vetor define a direção segundo a qual a função f aumenta mais rapidamente no ponto 1, 2. E a taxa de aumento de f nesse ponto, também pelo teorema 3, a gente viu que é a norma do gradiente da função no ponto 1, 2, que é raiz de 5. Então, aqui eu coloquei um desenho para a gente entender, né, geometricamente o que está acontecendo. Em verde, a nossa função é de duas variáveis, né? Então, o gráfico dela está em R3. Em verde escuro aqui, né, eu desenhei o gráfico da função, que é um paraboloide. A escala, ela não está muito precisa desse desenho, mas pelo menos a gente consegue ter uma ideia, né, do que está acontecendo. Então, aqui em verde escuro é o gráfico da nossa função. Aqui no plano XY, eu anotei o ponto P0, que é o ponto de coordenadas 1, 2. Aí, eu também anotei o ponto correspondente no gráfico, o ponto Q, que é o ponto 1, 2, F de 1, 2, né? Que é o ponto, na verdade, 1, 2 e 4. E aqui no plano XY, eu também anotei o vetor gradiente, que está aqui em verde claro. O vetor gradiente de F no ponto 1, 2 é o vetor 2, 1. Né? Por convenção, a gente sempre considera os vetores com origem na origem, mas aqui eu considerei, né, o vetor 2, 1, né, com origem na origem, mas aí eu construí um vetor exatamente igual a ele, né, mesma direção, mesmo sentido, mesmo comprimento, com origem no ponto P0. Então, é o que está aqui em verdinho claro. Bom, e aí qual que é a conclusão, né, que a gente tira dessa análise que a gente fez? Se um ponto se move no plano XY, passando pelo ponto P0 e na direção do vetor gradiente de f no ponto 1, 2, o ponto correspondente no gráfico, ele descreve uma curva C, que é essa curva aqui que está em vermelho, de máximo aclive no paraboloide. Então, é isso que a gente pode concluir com o nosso teorema 3 dessa segunda parte da nossa aula.